Turma, bom dia então a todos, né? Sejam bem-vindos aí a mais um laboratório de teoria de controle. A aula de hoje ela é curtinha, o guia de prática ele é muito simplesinho. Então, antes de iniciar a aula mesmo, passando o guia de prático, eu vou dar algumas informações aqui primeiramente. Primeiro, Natan, vou te responder. O Natan já chegou? Tá aí hoje? Tá. Natan, sobre a mensagem que você mandou para mim lá sobre a questão do livro, eu não consegui te responder ontem, eu não consegui escanear o que você pediu. Vou tentar fazer isso hoje, tá? E retorno lá no Siga para Todo Mundo. Tudo bem, Lucas, muito obrigado. Tá? Só um detalhe. As sessões eu vou colocar da forma como você pediu, e questão de capítulo 5 eu vou colocar a parte que interessa, que lá tem um monte de coisa que não interessa. Tá? Então não vou disponibilizar tudo que você pediu lá de capítulo, não, porque não tem a ver com a prática. Por esse motivo. Ok? Então eu vou cortar a parte lá de onde eu tirei a prática e disponibilizo para vocês aí. Não, beleza. Tá? Pessoal, outra coisa. Antes de iniciar esse guia de prática, alguém tem alguma dúvida em relação ao guia de prática 3? Lucas, deixa eu te perguntar, aquele modelo de segunda ordem que você pede para a gente obter, ele pode ser de caixa branca direto do sistema, das equações diferenciais, ou ele tem que ser caixa preta? Tem que ser caixa preta. Beleza. Porque se você fizer ele direto das equações diferenciais, Anderson, seu modelo vai ficar bom demais da conta na hora de você validar. Ok? Que é uma situação que você não tem na real, na prática. Então por isso que não dá para usar o caixa branca a partir das equações diferenciais ali. Tranquilo? Beleza, tranquilo. Senão ele vai te dar uma resposta muito mentirosa, mas é devido ao ensino remoto aqui. Bom, turma, vamos lá. Queria dar um outro recado também, só chamar uma atenção. Tá? Já atendi alguns alunos, tem questionado aí sobre a entrega de relatórios, tá certo? É a última vez que eu vou falar sobre isso. Na verdade, a data que vocês vão me entregar, pra mim, Lucas, não faz diferença. Mas eu quero deixar uma coisa aqui muito clara, tá, Natan? A turma inteira, em especial Natan. Por que em especial Natan? Deixa eu só esclarecer, tá, Natan? Você não reclamou de nada, não. Porque você é o representante, além de estar fazendo a disciplina, você é representante aqui do DA. Então, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, para depois isso não me dar problema lá na frente. Então, a conversa aqui está sendo gravada. Só para as coisas ficar claras e depois não vir me cobrar por escolha de vocês, tá? É só isso que eu quero deixar claro aqui. Turma, esse semestre eu estou tentando algo diferente, na tentativa de ajudá-los, tá? Que foi uma experiência que o Cláudio Santos, né, compartilhou comigo, que é a questão de flexibilizar essa entrega de atividade. É a primeira vez que eu estou trabalhando assim, então não sei como isso vai funcionar na minha disciplina, se isso vai funcionar bem, se isso vai funcionar mal. Até hoje, ninguém manifestou o interesse em entregar os relatórios. Não sei se vocês acertaram uma data ou não, se essa data está mais para frente ou não. Tá? Eu não tenho essa informação, porque eu não entrei em detalhes disso com ninguém. Contudo, eu quero ressaltar o seguinte. Um monte de gente que fez análise nesse sistema de avaliação por relatório teria sido reprovado se eu tivesse aplicado esse sistema de avaliação no semestre passado. Por quê? Porque não consegue organizar o texto para colocar as informações solicitadas na resposta, que seria a resposta da nossa prova ali, né? Que em termos de avaliação, o relatório aqui para a gente tem um peso de prova, já que a gente não tem atividade avaliativa desse tipo. Então, eu só quero deixar bem claro, eu irei fazer as correções dos relatórios sempre como eu sempre fiz no semestre passado. Eu acho que mais de 90% da turma fez análise comigo aqui semestre passado. Mesmo quem não fez, já recebeu a correção minha, porque
o trabalho final em conjunto, eu e o Walter fizemos correções conjuntas, né, da atividade final. Então você sabe como é que é o meu sistema de correção. E que se, por acaso, no final do semestre, vocês afundarem, porque não tiveram retorno de relatório em tempo suficiente porque vocês fizeram más escolhas de datas, a responsabilidade será da turma. Então, Natan, como representante do DA, eu peço que você acione um filtro aí, passa baixa, para esse tipo de reclamação não chegar em mim através de DA. Porque depois, se estourar uma bomba e 50% da turma não souber escrever relatório, não conseguir entregar as argumentações solicitadas dos guias de práticas, porque optou por entregar relatório na última semana de curso e não obteve correção, veja que isso não é uma imposição minha, tá? Visto que isso é uma escolha da turma. É só isso que eu quero deixar bem claro. Então, se lá na frente der alguma merda, saibam que essa responsabilidade não é minha. É vocês que estão escolhendo. Todo o direito de escolha vem acarretado de uma responsabilidade. É só esse ponto que eu quero deixar bem claro aqui. Que vocês tenham responsabilidade quanto à escolha. Só um minuto, tá, Natan? Datas. Vocês não vão encontrar uma data perfeita para 30 alunos. São 30 alunos que nessa altura do campeonato não está todo mundo regular. Então a gente tem pessoas que estão regulares, tem pessoas que não são regulares. Então cada um tem uma agenda de entrega de atividade diferente. Então achar uma data ideal que vai atender 30 pessoas, isso é mentira. Vocês não vão achar essa data, não. Não adianta sonhar com isso, não. Alguém vai passar mais aperto, vai ter que gerenciar as coisas de entrega de atividade numa semana mais intensa, vamos dizer assim. Mas é a vida. É o seu resultado de trabalho aí ao longo do semestre. Então eu só quero deixar muito claro que a escolha de vocês, que vocês assumam a responsabilidade ao final do curso. Não joguem essa bomba e essa responsabilidade para a conta do professor. Ok? Que eu não vou assumir ela, não. Sim, Natan? Se a turma entregar o primeiro relatório até sábado, você consegue dar feedback até quando? Ô, Natan, como eu disse na primeira aula, eu vou respeitar os 15 dias úteis que eu tenho para fazer a correção do relatório. Que é a data mínima que eu puxei lá para poder fazer a entrega do relatório. Não, beleza, então. Então, a não ser que aconteça algum problema muito grave, Natan, com a minha pessoa, eu pretendo respeitar o prazo da norma. É isso que eu vou respeitar. Tá? Eu farei o possível para respeitar. A não ser que aconteça um caso excepcional nesse meio do caminho. Tá? Só tô chamando um alerta. Eu quero deixar bem claro. Tá? Eu tô fazendo um alerta para que depois não queiram. Tá? Porque aí vai surgir um monte de gente levantando bandeira que isso acontece. Com a minha experiência de professor, eu sei que isso acontece. E que quer transferir essa responsabilidade para quem está na frente da turma, que eu tinha que ter gerenciado. Aqui todo mundo é adulto, vocês têm competência para escolher. Vocês têm o direito de escolher, vocês vão arcar com a escolha que vocês fizeram. Não transfira essa responsabilidade para mim, porque ela não cabe nas minhas costas. Tranquilo? Bom, gente, eu vou apresentar o guia de prática hoje, então. Guia de prática... Ô, Lucas. Sim, Arthur. Só falar que está mais um retorno mesmo, que a gente está se organizando, sim. A gente pretende até enviar aquele e-mail hoje mesmo, para dar 3 dias, né? Só te dando esse retorno mesmo. A gente só está acabando de conferir se não vai prejudicar ninguém, mas é bem provável que você receba esse e-mail ainda hoje. Sem problema, Arthur. Para mim tá tranquilo. A minha preocupação é que vocês não tenham um feedback antes da entrega daquela data final lá que eu marquei, que é a data limite. Sim, a gente tá que aí depois isso. vai ser um Deus nos acuda, que se você erra esse primeiro relatório, não tem feedback desse relatório e comete os mesmos erros de novo,
Se você toma uma capinada de perder 50% do relatório, se perder ali 40% do relatório, pesa no semestre. Lembra que o relatório tem peso de mês. Tá? É só chamando a atenção mesmo que tem gente que passa meio despercebido quanto a isso. Tem costume de vir aí com outros colegas que fazem correções, não olha tanto para essa questão de relatório, não olha tanto para essas coisas. Então eu estou chamando a atenção, só lembrando que eu faço o meu trabalho, pelo menos tento fazer da melhor forma possível. Então se eu tenho que corrigir uma atividade que vocês me entregou, eu vou corrigir. Vocês sabem disso. Sim, Alice. Obrigado, viu, Arthur, pelo feedback. Por nada, a gente que agradece. Não, eu ia falar a mesma coisa do Arthur. Assim, desde a primeira vez que você falou como seria o semestre, a gente já programou todas as datas pra frente. Ok, beleza. Gente, eu peço aí, um dia lá, um dia pra cá, não vai fazer diferença dentro da programação que vocês estão fazendo. Espera só eu disponibilizar o material que o Natan me solicitou no Siga. Eu vou tentar fazer isso hoje, apesar do dia estar com a agenda lotadaça. Então, eu vou tentar disponibilizar esse arquivo hoje. Espero eu disponibilizar o material, que pode ser alguém que está com dificuldade de acessar a fonte bibliográfica do livro. Então, para não ter problema em relação a isso, ninguém dispara o e-mail, pelo menos até eu disponibilizar esse material. Para dar tempo do colega... se ele precisar de fazer uma correção no texto, lá na parte de preliminares ali, de formulação, que ele tenha esse tempo, tem o material em mãos para fazer a correção, pelo menos isso, tá? É só um pedido mesmo, segura a onda aí mais um dia, até amanhã de manhã, e aí vocês disparam na sequência que até amanhã de manhã eu consigo colocar o material que o Natan me solicitou. Tranquilo? Gente, obrigado pelo feedback. Eu gosto de deixar as coisas muito claro. Eu tento ser o mais honesto possível com vocês durante todo o curso. Só que eu tenho que alertá-los, porque sempre aparece alguém para esconder atrás de alguma coisa no final do semestre. Então vamos deixar cada um carregar a sua responsabilidade, para depois não falar que isso não foi conversado, que aí começa as conversas atravessadas, que gera, a Alice foi representante do DA, ela sabe que isso gera um desgaste enorme. Nesse momento ela é aluna da disciplina, mas a gente já teve desgastes enormes enquanto ela não era aluna da disciplina, por coisa em que, em alguns momentos, o sujeito não estava assumindo a responsabilidade dele aqui na disciplina. A gente chegou a essa conclusão, pelo menos eu espero que a Alice tenha entendido isso quando a gente conversou, mas é bom a gente conversar, é bom ter essa clareza aqui na condução da disciplina, para evitar surpresas desagradáveis no final do semestre, tá bom? Obrigado aí todo mundo que se posicionou, que me deu esse feedback aqui. Obrigadão, gente. Bom, vamos para a prática de hoje. Então, guia de prática 4. Conversei com o Walter aí no final de semana, até para saber se eu poderia entrar com essa prática, e parece que ele já está terminando com vocês aí o projeto de controlador pelo método lugar geométrico das raízes. Então, nós vamos começar a projetar então o controlador pelo lugar geométrico das raízes. Basicamente ali você tem a opção de fazer a inclusão de polos e zeros para você mudar a dinâmica do sistema em malha fechada. Você faz isso usando lá o diagrama, a resposta das raízes ali, né? O diagrama das raízes. Bom, além disso, no guia de prática 3, se vocês lembram, na última questão do guia de prática 3, se eu não me engano a questão 6, eu tinha pedido uma solução teórica sobre como lidar com o atraso naquele sistema do cilindro pistão, tá? Hoje eu não sei qual foi a solução que vocês vão dar para aquela questão, se todo mundo optou pelo preditor de Smith ou não. O preditor de Smith eu sei que o Walter trabalhou ele com vocês, inclusive já deu atividade para vocês inclusive programar o preditor de Smith. Hoje nós vamos fazer isso no laboratório também, só que para o problema que a gente está estudando. Então acaba que esse guia de prática, né, como eu já tinha mencionado, ele é uma continuidade do guia de prática 3. Porém, ele só tem 2 questões. Bom, a seção 2 aqui eu estou falando sobre o preditor de Smith, deixo aqui a topologia, faço a descrição bonitinho, como é que ele funciona, vantagens, desvantagens, mostro aqui também a questão de robustez que o preditor de Smith inclui na malha de controle. Faço na seção 3 também uma breve revisão sobre o que é o lugar das raízes, tá? Então,
como projetar, como fazer essa inclusão, eu deixo aqui, mostro o sistema em malha aberta, depois o sistema em malha fechada, a questão de poder estar incluindo polos e zeros para se mudar a dinâmica. Isso aqui, se eu não me engano, o Walter deve terminar isso com vocês essa semana. Pelo menos foi o feedback que ele me deu aí para balizar a minha aula aqui no laboratório. Bom, o que nós vamos fazer hoje? Então, já que são 2 métodos que já foram trabalhados em teoria, nós vamos dar continuidade, tomando como base parte das atividades desenvolvidas no Guia de Prática 3, para desenvolver o item 1 e o item 2 do Guia de Prática 4. Bom, então o que nós vamos respeitar? Ok? Respeitar todas as especificações de performance que você definiu para mim lá no Guia de Prática 3. Tá? Para a malha fechada. Além disso, nós vamos utilizar os 2 modelos que vocês obtiveram no Guia de Prática 3, né? Que você obteve um modelo de primeira ordem para mim e obteve um modelo de segunda ordem. O primeiro tópico aqui da questão 1 é incluir o preditor de Smith para na malha de controle, né? Que eu já até pedi para fazer isso lá no Guia de Prática, só que agora vocês vão programar. Então, vocês vão fazer para mim a simulação daquele controlador polinomial obtido no Guia de Prática 3 para a situação em que o sistema tem aquele atraso que, se eu não me engano, de 10 segundos, que foi o que eu defini lá na questão 6. Para esse intervalo que a gente tem aí de atraso, fazer a inclusão, programar o controlador polinomial com o preditor de Smith. Então, vamos fazer o cancelamento. Então, eu vou incluir na mão o atraso e vou eliminar esse atraso através da malha do preditor de Smith. Tranquilo? Usando também as funções de transferência de primeira e segunda ordem que você obteve no Guia de Prática 3, você vai projetar um controlador pelo método do lugar geométrico das raízes. Lembrando, o primeiro tópico entra atraso. O segundo tópico não precisa de considerar atraso. Então, o segundo tópico aqui da questão 1, você vai comparar com o seu controlador polinomial no sistema sem atraso, que é resultado do Guia de Prática 3. Tá? Já que a gente vai fazer um relatório só, então pensa que você tem lá o sistema de primeira ordem. Você já projetou para ele um controlador polinomial e agora você vai projetar para ele um controlador pelo lugar geométrico das raízes. A mesma coisa para o modelo de segunda ordem. Então, você já começa a ter parâmetros para fazer comparação. Como que o meu sistema de primeira ordem aqui, quando eu uso, como que ele está respondendo com o polinomial, como que ele está respondendo com o lugar geométrico das raízes. A mesma coisa para o modelo de segunda ordem. A questão número 2 é justamente o que eu acabei de falar. É testar e validar esses controladores no sistema lá cilindro-pistão. Então, a prática ela é pequenininha. Para quem desembolou o Guia de Prática 3, é implementar 2 tópicozinhos ali muito simples. Você já resolveu metade, só um minuto, Natan, metade desse Guia de Prática. De novo, vou chamar uma atenção, tá? Vou chamar novamente a atenção. Você pode fazer especificações desejáveis muito bacanas para malha fechada. Porém, você não tem a obrigação de atender essas especificações de malha fechada, tá? Por quê? Pode ser que, se dependendo aqui, se você especificou para o sistema ficar rápido demais, você falou lá, olha, eu preciso que o sistema estabilize em 100 segundos. Só que para esse seu sistema, no seu ponto de operação, estabilizar em 100 segundos na malha fechada, pode ser que aconteça do seu sinal de controle saturar. Então, se o sinal de controle satura, você pode ter especificado sem saturação de sinal de controle. Então, pode dar conflito. Tá? O que eu quero dizer pode dar conflito nas suas especificações, indiferente o controlador. Então, a questão que você tem que falar aqui para mim não é modificar a sua especificação, mas sim, tá, justificar o porquê que aquele controlador não está alcançando a especificação definida. Lógico, quando a gente vai começar a mexer com o sistema, tem que tomar esse cuidado e ter consciência disso também. Eu não sei, conheço um pouco da dinâmica do meu sistema, mas pode ser que eu exagere.
Então pode ser que eu queira exigir mais que o sistema me entregue. Então depois de ter um controlador, depois de ter outro controlador, se tem determinada especificação que não está sendo atendida, dê uma olhada com mais carinho para essa especificação. Tá? Deem uma olhada, por quê? Pode ser que você está querendo exigir mais que o sistema consiga te entregar. Então, não é um problema no seu controlador. É que você pôs uma meta impossível para o controlador alcançar. O seu sistema nunca vai chegar lá porque ele não tem dinâmica para responder o que você está especificando. Então, nesse caso, a gente volta e revê a especificação. Eu não pisei fundo demais aqui nessa especificação, não. Essa é a pergunta que vocês têm que responder. Não estou exigindo além da conta para o meu controlador, não. Se você vê que você exigiu demais, relaxa um pouco nessa especificação, nesse quesito. Se você não exigiu demais do sistema, é possível que ele chegue lá em malha fechada, porém não é possível que ele chegue com esses dois controladores, basta você explicar para mim, olha, esse computador não tem essa característica que precisa para atender essa especificação. Descreve qual que é essa característica e o porquê. Essa é a parte mais importante do relatório, tá? De novo, eu gosto de falar isso daqui porque ano passado eu tive um aluno que teve problema comigo no relatório por não entender o que queria. O mais importante aqui, gente, mais importante que o gráfico, que uma tabela, é a justificativa da resposta que você está plotando naquilo lá. É o número que está na tabela ou é a resposta gráfica que está no gráfico. Então, o porquê daquela resposta é o importante, é o que eu estou buscando aqui em um laboratório de controle com vocês. Natan, manda a pergunta. Lucas, você quer que a gente simule o sistema para as equações diferenciais, certo? Correto. Lá na teoria, a gente implementou o preditor de Smith, só que a gente conseguiu fazer só pelas funções de transferências. A mesma coisa para obter o sinal de controle. A gente obteve o sinal de controle, mas a gente só conseguiu pelas funções de transferências. Você tem alguma dica de como possamos fazer? A implementação do preditor de Smith? Isso. Sim, se você olhar na biblioteca Python, se você for lá na biblioteca, e for nos exemplos de não linear, em que a gente tem aquela função que você descreve o sistema não linear, né, que você implementa as equações diferenciais. Deixa eu abrir aqui um programa. Só um minuto, peraí, deixa eu só meu programa abrir. Mas o preditor pode ser função de transferência, não? Tipo, porque... Não, você vai aplicar para mim no sistema real. Não. A aplicação ela é no sistema real. Mas o preditor em si, ele é... tá. Desculpa, entendi. Tá. Ô Natan, deixa eu voltar na sua pergunta. Eu enxerguei um diagrama diferente, não sei se é o que o Anderson falou, é a sua dúvida. Que eu enxerguei uma coisa diferente. O seu sinal de controle, você tem sua malha do preditor de Smith, cadê ela? Deixa eu abrir aqui. Aquele CEQ, o CEQ inteiro pode ser função de transferência. Aqui pode. O P aqui que precisa ser equações diferenciais. Essa parte de baixo pode ser feita por função de transferência. Essa parte aqui de cima pode ser feita, o P, né? Que aí você tem um sistema, as equações diferenciais implantadas aqui. Com o atraso, que aqui sim você tem o seu sistema não linear, como eu descrevi lá usando as equações diferenciais, atrasado. Se o P for esse sistema de funções não lineares, incluindo o atraso, beleza. O GN com o E de L aqui do atraso, ok, isso aqui pode ser função de transferência. O que você não pode fazer é substituir o P por função de transferência. Não, beleza, então eu cheguei a um jeito de fazer aqui que eu acho que vai dar certo. É outra coisa, gente. No exemplo aqui, ó, lá na biblioteca, aqui é só abrir um código qualquer, tá? No exemplo que se implementa a função no linear I/O system, se eu não me engano aqui de cor, você tem um lá que ele controla a velocidade de cruzeiro de um veículo. Nesse exemplo, ele implementa o preditor de Smith. Ele implementa tanto o preditor de Smith, quando ele implementa também, que lá ele trata um monte de casos, são dois exemplos. Um é o de cruzeiro e tem um outro lá também. Eu não lembro qual que é o segundo exemplo. Mas onde ele mostra os exemplos para no linear I/O system, ele tem tanto o problema da saturação,
ele trata o problema da saturação sem precisar incluir o bloco de linearização. Ele trata isso dentro da função update ou dentro da função output. Então, é uma equação que eu implemento que isso é resolvido lá dentro da função. Então, você já faz o seu sistema incluindo o preditor de Smith e incluindo a saturação do sinal de controle. Então, você já tem isso implementado no exemplo lá também. Então, não precisa de ficar sofrendo muito aí, não, para tentar desenvolver isso sozinho. Lá tem um exemplo resolvido em que ele implementa o que eu estou precisando. É tentar localizar esse caso específico e tentar reproduzir a mesma lógica que o sujeito usou lá no exemplo da biblioteca. Tá, Natan? Se a sua estratégia não der certo, tô te mostrando que por lá tem um caminho. Só para ter ciência, para você não ficar dando cabeçada aí desnecessariamente. Não, beleza, então obrigado, Lucas. De nada. Lucas, o jeito que o Nathan tava falando seria aquele da figura 2 que você coloca. Pera, deixa eu voltar lá. Só fechar isso aqui, que isso aqui eu mostrei o que eu queria. Não. É a mesma coisa. Entendeu? Porque aí esse C equivalente é tudo uma função de transferência. Ok, Pode ser. beleza. Aqui também pode ser. Só que o seu sistema P aqui, novamente, você não vai enxergar ele para mim como S. O P ele não pode ser para mim a função de transferência do sistema. Aqui tem que ser as equações diferenciais com atraso. Como a gente implementou semestre passado. Você só vai mudar a função P. Que aqui nesse diagrama de bloco, o P aqui ele é o P no espaço da frequência, né? E aqui você vai estar usando ela no tempo, que é equações diferenciais aqui. Certo? É a mesma coisa do de cima. Se você vai adotar essa topologia, ou se você vai adotar essa topologia, tanto faz. É só lembrar que o P, você tem que estar com as suas equações diferenciais aí atrasadas. Tranquilo? Nathan, Anderson? Sim. Beleza, Sim, então. de boas. Beleza. Turma, Nathan, vou fazer o esforço para tentar subir com o arquivo hoje. Vou subir pro Siga, tá, gente? Então acompanha o Siga, já vou fazer o upload agora do guia de prática e tento subir o material que o Nathan me solicitou ainda hoje. Farei o possível para tentar mandar isso lá ainda hoje. Se não for possível de eu conseguir atualizar, digitalizar o que ele pediu e subir pro Siga ainda hoje, até amanhã de manhã eu faço isso. Então aguardem pelo menos até amanhã de manhã para disparar o e-mail aí. Porque não precisa nem de fazer a entrega no sábado, né? No sábado eu não vou corrigir. Vocês podem pensar em fazer essa entrega na segunda-feira, que eu só vou começar a corrigir isso de segunda para frente. Então, como você tem 3 dias aí, não faz muita diferença, não. Tranquilo? Obrigado aí a presença de todos. Obrigado aí pela feedback que vocês me deram aí. Eu acho essa conversa importante, saudável aqui para a condução da disciplina. Qualquer dúvida em relação, me manda, faz a solicitação igual o Nathan fez, pode pedir material, sem problema algum, a gente tem que tentar auxiliar vocês nesse ensino remoto. E boa semana para todos aí, vocês não estão de semana de estudos autônomos, né? Vocês ainda estão tendo aula presencial, tanto é que a gente vai tendo aula assim, é só o técnico. Boa semana para todos, bom final de semana, qualquer dúvida me chama aí. Até próxima quarta-feira, então. Até, Lucas. Um abraço, gente. Valeu. Valeu. Até mais. Falou.